Daniel, capítulo 9, fala sobre as famosas 70 semanas de Daniel. Esse é um texto messiânico, é isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, queria deixar uma advertência que eu sempre gosto de fazer. Nada que vai ser dito aqui neste vídeo tem a intenção de disseminar uma mensagem agressiva, ou anticristã, ou uma mensagem intolerante, nada desse tipo. Nós não estamos aqui contra a religião cristã, nem contra a pessoa de Jesus, nem nada desse tipo. Estamos apenas analisando as Escrituras, o chamado Antigo Testamento. Dado o recado, vamos para o texto. Daniel 9 fala sobre as 70 semanas. O que dizem os cristãos, ou pelo menos uma boa parte dos cristãos, sobre as 70 semanas de Daniel? Eles dizem que através das 70 semanas de Daniel dá para chegar ao Messias judeu, na opinião deles, Jesus, não é isso? E não apenas isso, mas existe uma distinção aí de correntes cristãs. Algumas dizem que tudo ali se cumpriu, algumas dizem que falta uma semana lá para o futuro, outros dizem que falta a metade de uma semana, e que tem um milênio, e que tem não sei o que no céu, e não sei o que na terra, e Donald Trump está aqui nas 70 semanas de Daniel, e Rússia, e não sei o que, Estados Unidos, está tudo aí dentro, não é? Existem correntes para tudo, para afirmar que na Bíblia falava de coisas futuristas que estariam por acontecer, inclusive, em nossos dias, não é isso? Só que, o que o texto de Daniel, capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, realmente falava? No contexto bíblico original, com referências da Bíblia. Nós vamos ver neste vídeo que, na verdade, é uma coisa extremamente simples, tá certo? Que não tem misticismo, não tem Barack Obama lá aí dentro, não tem Donald Trump, não tem Nações Unidas, não tem nem mesmo Império Romano, não tem Jesus dentro do texto das 70 semanas de Daniel em lugar nenhum, né? Sem perder muito tempo, vamos lá. Daniel capítulo 9. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, o que aconteceu aqui? Muito simples, né? Daniel estudou os profetas e ele viu lá em Jeremias 25, do 9 ao 11, é claro, na época não tinha capítulos e versículos, mas ele viu isso aqui, que a quantidade de tempo que os judeus deveriam estar no exílio na Babilônia era de 70 anos, tá certo? Isso aqui já foi anunciado em Jeremias 25, do 9 ao 11, tá bom? E o que todo o capítulo 9 de Daniel fala sobre? Fala sobre o exílio da Babilônia, o fim do exílio da Babilônia e a reconstrução do templo. Isso é extremamente claro, isso é extremamente simples, não tem misticismo, não tem maluquice dentro desse texto, tá certo? E nós vamos compreender. Nos próximos versículos, Daniel faz uma oração confessando os pecados do povo judeu para Deus, não é isso? Uma longa oração que vai até o versículo 21. E aí, de acordo com a narrativa, aparece um anjo e vai explicar várias coisas aqui para Daniel. E nesses 4 versículos, do 24 ao 27, 4 versículos tiram toda a teologia do mundo, desde Jesus até Nações Unidas, Inglaterra e Estados Unidos, né? E é aí uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Gente, por que nós precisamos fazer essas associações, né? Por que nós vamos procurar uma mensagem como se Deus fosse falar para Daniel, na época dele, milhares e milhares de anos de história? Que sentido isso faz, né? Ou seja, Daniel estava preocupado por causa do tempo e agora Deus vai falar para Daniel sobre coisas do século 21. Que história é essa? Que sentido isso faz, não é verdade? Mas vamos lá, versículo 24, desculpe.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Quais eram as 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo? O próprio capítulo fala quais eram esse número 70. O que lembra esse número 70? O que eu acabei de falar, os 70 anos, sobre os 70 anos do exílio babilônico, né? Só que aí alguém poderia dizer 70 semanas igual a 70 vezes 7, que dá 490, não é isso? Só que aí vocês têm que prestar atenção numa coisa. Por que o povo de Israel foi exilado na Babilônia em primeiro lugar? E aí eu vou deixar alguns textos, tá certo? É claro, não vou ler tudo por uma questão de tempo, não quero que este vídeo fique longo, né? Até por uma questão que nem todo mundo assiste aos vídeos longos, mas, por favor, leiam Levítico 26 e 34 e 2 Crônicas 36, do 21 ao 22. O que esses textos dizem? Nesses textos que eu citei, Deus promete que caso o povo deixasse de cumprir o ano sabático, o que é o ano sabático? De 7 em 7 anos a terra deveria ser deixada para descansar. Não era feito trabalhos de agricultura na terra nesse tempo, tá certo? E se o povo não cumprisse esse ano sabático, Deus disse que o povo seria exilado de sua terra, tá bom? E por tempo suficiente para que a terra descansasse com eles exilados lá da terra deles. Tá certo? Isso está claro nos textos que eu citei. Mais uma vez, Levítico 26 e 34, 2 Crônicas 36, 21 ao 22, tá certo? Então, por que o povo de Israel passou os 70 anos na Babilônia? Para que a terra descansasse do ano sabático que eles não guardaram, tá certo? E então as 70 semanas de anos são correspondentes aos 70 anos do exílio babilônico. Aí você pode me perguntar, mas como? Como é possível que 490 anos seja igual a apenas 70 anos? Ora, são 490 anos, certo? Mas quantos anos desses 490 são anos sabáticos? Se você dividir por 7, vai dar exatamente as 70, não é? Então, são 490 anos, mas desses 490 que o povo não guardou o ano sabático, apenas 70 anos eram sabáticos, não é isso? E foram exatamente os 70 anos que a terra descansou durante o exílio do povo, tá certo? Então, as 70 semanas são exatamente os 70 anos do cativeiro babilônico e não há nenhum segredo. E quando aqui diz para selar o santuário, para cessar a iniquidade, isso aqui não é coisa de eita, o fim do mundo. Não, isso aqui é cessar a iniquidade, né? Seria expiar a iniquidade deles, pagar o preço pelo pecado deles, certo? E selar o santuário seria apenas o retorno do povo e a rededicação do templo, que aconteceu quando do fim do exílio babilônico, tá bom? Vocês podem ler Esdras, capítulo 5, versículo 16, e vão ver que o templo foi novamente inaugurado depois que terminou o exílio. Então, aqui se cumpriu as 70 semanas de Daniel, tá certo? Então, vimos aqui uma interpretação extremamente simples das 70 semanas, que não vai para o Império Romano, não vai para a revolta dos Macabeus, não tem Jesus, não tem coisas futuristas ali dentro. Deus apenas estava falando a Daniel, certo? Sobre o próprio exílio babilônico, o fim do exílio babilônico e a reinauguração do templo que aconteceu ali na época de Esdras e Neemias, tá bom? E quem seria o ungido citado nesse texto das 70 semanas seria o próprio Ciro, tá certo? Que foi chamado de ungido lá em Isaías 45, versículo 1. Ciro lá é chamado de ungido. É claro, fala de outro ungido também, né?
que poderia ser algum líder judeu da época da reconstrução do templo, como por exemplo Zerubabel poderia ser esse ungido, que é o outro ungido citado no capítulo 9 de Daniel. É claro, existem outras interpretações de Daniel 9, tá certo? De interpretações judaicas, só judaicas eu vi 3. Quer dizer, fora dessa interpretação que eu citei agora, extremamente simples, eu vi 2 interpretações judaicas que não têm Jesus. Então, existem várias formas de interpretar Daniel capítulo 9 que não tem Jesus Cristo ali dentro, tá certo? Existem, inclusive, interpretações judaicas que são mais ou menos futuristas, que vão, por exemplo, para o Império Romano, né, que vão para Antíoco Epifânio, a revolta dos Macabeus, mas nenhuma delas vai falar que isso aqui se cumpriu, por exemplo, em Jesus Nazareno. Então, não é verdade que a suposta profecia de Daniel, capítulo 9, prenuncia a vinda de um Messias. Não é verdade. Apenas fala do fim do exílio babilônico e da reconstrução do templo, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Obrigado por assistir. Vocês podem se inscrever aqui no canal.